Torcedores do Denver Broncos, bem-vindos a mais uma edição do Tailgating da semana 13. E hoje está aqui comigo o grande Brian Guzman, coordenador ofensivo do Pumas Acatlán, head coach da seleção brasileira de futebol americano. Brian, boa tarde, né? O horário que a gente está gravando aqui. Como vai? Quais são as suas observações para a temporada do Broncos até agora? Vitor, boa tarde aí no Brasil, né? Bom dia. Aí é bom dia, né? Pois é, estamos naquela fase da esperança ainda, né? Acho que ano passado, na semana, a gente está entrando na semana 13 agora, né? Na semana 12, a gente ainda estava aí na briga pelos playoffs. Então, o sentimento aí é parecido, mas eu acho que a gente tem um pouquinho mais de otimismo esse ano, porque as coisas estão menos caóticas, né? Parece que a gente tá vencendo o mesmo número de vitórias, talvez, mas jogando um futebol americano um pouquinho melhor, né? Então, eu acho que é um bom momento para ser um torcedor do Denver Broncos aí. Parece que a gente tem um QB, né? A defesa está jogando melhor do que eu tenho visto a defesa jogar desde 2015, né? Do ano do Super Bowl. Então, muitas razões aí para torcer e para apoiar nesse sprint final aí para essa posição de wild card nos playoffs. Com certeza. Só antes da gente entrar no principal assunto do vídeo, que é o nosso adversário de segunda-feira, lembrar vocês de se inscreverem no canal, deixar o joinha, seu comentário aqui embaixo. O feedback de vocês é sempre muito importante para a gente. Ô Brian, vamos falar um pouquinho do Cleveland Browns, um adversário aí que está 3-8 na temporada, mas vem aí de uma semana considerada boa para eles, né? Ganharam do Steelers, que vinha de 8 vitórias na temporada. O James Winston jogou relativamente bem, a gente vai falar um pouquinho dele daqui a pouco. Só para dar um resumo aí para a galera, eles venceram do Jaguars no começo da temporada, do Ravens e do Steelers, e já perderam para Cowboys, Giants, Raiders, Commanders, Eagles, Bengals, Chargers e Saints. Mas aí a gente tem que ter sempre um asterisco desse Browns, né, que é o Cleveland Browns do Deshaun Watson e o Cleveland Browns do James Winston, né? Porque o Cleveland Browns do Deshaun Watson foi o que perdeu a maioria desses jogos, mas nos últimos 4 jogos eles estão com 2 vitórias e 2 derrotas, então com certeza não vai ser um adversário fácil como o recorde deles diz, né? Não, e a NFL, né? Você pode perder contra qualquer time, qualquer semana. É importante destacar que esquece as derrotas, né, do Cleveland Browns, esquece esse recorde deles, mas eles têm 3 vitórias, você acabou de falar, eles venceram o Jaguars no começo, mas eles também venceram 2 dos melhores times da AFC, né, os Ravens e os Steelers, né, e os Steelers, o jogo dos Steelers foi um jogo bem complicado, que exigiu a questão lá climática, né? Muita neve, uma situação bem complicada, e quem ganha é o time que tem mais resiliência, que demonstra mais dureza assim, mental e física nessas situações, né? Então, o Browns é um time muito perigoso. É um time perigoso principalmente para um QB novato, porque eles têm um dos melhores pass rush jogadores defensivos da NFL no Myles Garrett, né? Ele está aí empatado com o Nick Bonito em sacks, né? Com 10. E eles têm um coordenador defensivo muito agressivo, que é conhecido por expor quarterbacks novatos, né? Que é o Jim Schwartz. Exatamente. Então, eu acho que eles vão vir para jogar man-to-man, né? Para pressionar o QB, para confundir o Bo Nix. Então, vai ser um desafio, independente do recorde do Cleveland Browns. Eu acho que é uma semana muito importante para o desenvolvimento do Bo Nix, né? Porque se ele conseguir ter um bom jogo, ou um jogo controlado, em que ele não é a razão pela qual a gente está perdendo o jogo, né, no final do quarto, eu acho que vai ser um passo bem importante no desenvolvimento dele. Mas o Browns é um time perigoso. Com certeza. Só para fazer um panorama para a galera que não acompanha muito, o head coach deles é o Kevin Stefanski, né? O Stefanski, que era um nome muito quente nos círculos dos head coaches aí, principalmente no ano passado, com a temporada boa que o Browns teve no ano passado, que terminou com o Joe Flacco levando eles para os playoffs, né? E partindo para a defesa, já você já deu uma prévia para a gente, mas o coordenador defensivo deles é o Jim Schwartz, é um cara que tem uma longa carreira na NFL, né? Ele já foi head coach dos Lions lá entre 2009 e 2013, mas eu acho que destaque mesmo ele teve como coordenador defensivo lá do Eagles entre 2016 e 2020, onde ele ganhou
o Super Bowl 52, né? E como uma defesa muito agressiva, mas que nesse ano em específico eles não estão conseguindo se destacar em nenhuma estatística, além da conversão, da taxa de conversão de terceira descida, né? Eles são 22º em pontos cedidos por jogo e 21º em jardas cedidas por jogo. Eu acho que muito disso tem a ver também com a falta de eficiência do ataque, né? Porque aí você já começa a entrar em discussão de posição de campo, a defesa está em situações ruins, tendo que defender campo curto, sem ter muitas oportunidades de jogar na frente do marcador, né? Então, basicamente, como uma defesa, você está falando de ter que defender o passe e a corrida o jogo inteiro, né? E algo que, por exemplo, que tem funcionado para a gente é que nos últimos jogos a gente tem conseguido jogar com a liderança no placar, né? Então, isso permite a defesa defender um ataque mais unidimensional, né? Que tem que passar a bola, que tem que jogar só um tipo de futebol americano. Então, eu não vejo esses números defensivos do Browns simplesmente como um atestado de que a defesa não é tão boa. Eu acho que eles têm uma boa defesa. Eles têm uma defesa com muitas vulnerabilidades, mas a gente tem que lembrar que quando você tem um cornerback premier, como é o Denzel Ward, que você pode colocar ele no wide receiver número 1, né, no Courtland Sutton, por exemplo, em situações chave, como third down, né, terceira descida, ou dentro da red zone, nas 20 jardas finais para anotar. São situações cruciais aonde, naturalmente, você vai passar mais a bola. Se você tem esse cornerback que consegue fazer isso, se você tem um jogador como o Myles Garrett, você já tem um mecanismo para tentar pressionar esse quarterback e eliminar algumas opções fáceis para o ataque, né? Então, você força esse quarterback a ler, a jogar bom futebol americano, a fazer suas progressões, né? A trabalhar a proteção. E eu acho que o Cleveland Browns tem as ferramentas para fazer isso. E começa com esses dois caras, né? Com o Denzel Ward, o corner, o 21, e o Myles Garrett, né? O defensive end. O Jim Schwartz é um bom coordenador defensivo, e o Kevin Stefanski, o head coach, ele foi coach do ano 2 vezes já na NFL. Né? Então, a gente está falando de pessoas extremamente competentes. Aí, por exemplo, a curiosidade é que o Mike Vrabel, que ele foi o head coach do Tennessee Titans, né? Ele trabalha na comissão técnica do Browns agora como consultor. Então, e entrou tarde já na temporada. Eu acho que não é coincidência, tipo, essa volta que o Cleveland Browns está dando aí no meio do ano. Eu acho que já é o reflexo do trabalho que essa nova comissão técnica tem conseguido gerar com os jogadores aí, né? Então, não acho que vai ser um dia fácil para o ataque. É uma defesa que é relativamente boa contra a corrida. A DL deles, né, a linha defensiva é decente. Eles têm 2 tackles defensivos bastante duros aí no meio da linha, né? Então, e a gente não tem corrido a bola particularmente bem. Se a gente consegue utilizar esse jogo terrestre contra a defesa do Cleveland Browns, eu acho que vai ser um dia muito mais tranquilo. Mas se o jogo se torna um jogo em que o Bo Nix tem que, tipo, colocar o ataque nas costas para mover a bola downfield, converter terceiro down, né, e botar a bola na end zone, eu acho que pode se tornar esse jogo mais feio, tipo uma posse, né, poucos pontos, a gente tendo que ganhar no último quarto com uma jogada da defesa, né, dos times especiais e tal, que no final vitória é vitória, mas a gente nunca quer estar nessas situações, né. O que me preocupa mais, Vitor, é que o Raiders meio que mostrou no início do jogo anterior um blueprint, meio que um manual, uma forma de como jogar contra esse ataque dos Broncos, né? Eles decidiram jogar muito cover zero, muita pressão, muita gente no box, em primeiro e segundo down. E isso basicamente eliminou o jogo terrestre da gente, e no começo do jogo fez com que a gente tivesse em three and out ou séries, drives muito curtos, em que o Bo Nix estava trabalhando mais para evitar uma jogada negativa do que atacando a defesa. E ele fez isso muito bem. Quando ele teve que converter terceiro e largo, ele fez isso bastante bem também. E quando chegou na red zone, a gente conseguiu converter em pontos, né? Tivemos que chutar 5 field goals aí do Lutz para ganhar o jogo, mas ainda assim foi um jogo decente. Eu acho que o Browns vai fazer algo muito parecido, né? Então vai tentar encher o box de gente, né, para evitar a corrida, vai jogar cover zero, vai desafiar o Bo Nix a tentar ganhar esses matchups man-to-man, e vai ser interessante ver o plano do Sean Payton para atacar isso, porque ele com certeza vai estar esperando algo assim. Na coletiva de imprensa dele, ele chegou a mencionar, né, assim, muito rapidamente, você tem que estar prestando muita atenção para pegar esse ponto, mas ele falou, por exemplo, se eu pudesse,
se eu fizesse algo diferente, talvez eu teria entrado com um personnel mais pesado, né? Um personnel mais pesado para, de repente, correr a bola contra mais números no box, né? Então, eu acho que essa semana ele deve ter olhado para o roster e fez, sabe, de uma coisa, quem não serve vai embora. Cortou o Greg Dulcich, que não serve para coisa, né? E eu não me surpreenderia se a gente chegar a ver mais packages aí de personnel com 2 tight ends, com o Lucas Kroll em campo, com o Atkins em campo, né? Com esses caras jogando aí com 2, 3 tight ends em campo ao mesmo tempo, em primeiro e segundo down, para continuar insistindo em correr a bola contra esses looks defensivos de cover zero, de muita pressão, de muita gente próxima à linha de scrimmage para parar a corrida. Legal. Passando só rapidamente pelo Injury Report do Browns, como a gente está gravando esse vídeo na sexta-feira, a gente só tem a informação de um dia ainda, né? Porque como jogou na segunda, os times adiam os treinamentos por um dia e começam a dar as informações na quinta. Mas de jogadores treinando limitado ou não treinando na defesa, em específico do Browns, a gente tem apenas o Miles Harden, que é um cornerback, o Greg Newsome, segundo, que é cornerback também. Esses dois treinaram de forma limitada. E o Juan Thornhill, que é safety, esse não treinou. Então, é um injury report relativamente leve aí do Browns na defesa. Falando em destaques, você já mencionou o Myles Garrett, já mencionou o Denzel Ward. Curiosidade legal que o Denzel Ward foi a escolha 4 do draft, que a gente draftou o Bradley Chubb. Muita gente comemorou que o Browns draftou o Denzel Ward naquela época, porque o Bradley Chubb acabou caindo pra gente. Tem o Grant Delpit também, que é o safety. Aí tem alguns velhos conhecidos, tem o Shelby Harris, né, também, que é o defensive tackle, que era DT dos Broncos também. Você mencionou também o outro defensive tackle, o Dalvin Tomlinson, que é um cara bem sólido. E eles têm o Jeremiah Robinson Earl, né, que é o linebacker, né? Se não me engano é esse o nome, agora me fugiu. Posso estar confundindo com o nome de jogador. Eu acho que você deve estar pensando no JOK, né? Isso. Desculpa. Mas ele parece que não vai jogar, ele tá em injury reserve. Isso, eu tô confundindo com o jogador da NBA, tô trocando as bolas. Que é o Notre Dame. Mas quem joga no lugar dele é o Devin Bush, né? Que é um cara que foi muito hypado na época do draft também, saiu, se não me engano, no top 10 aí pro Steelers. E tá agora lá no Browns. Você já falou muito sobre os matchups, mas se você tivesse lá no lugar do Sean Payton, qual que seria a sua estratégia para tentar anular essa estratégia defensiva que você acha que o Browns vai trazer aí pro jogo? Olha, o que eu gostei de ver, e isso era uma coisa que me incomodava muito nos anos anteriores, antes do Sean Payton, é que parecia que a gente nunca tinha um plano decente para resolver os problemas que a gente sabia que o outro time ia apresentar, né? E o que eu vi, por exemplo, no jogo passado, é que existia um plano claro de como jogar contra o Max Crosby, né? Nem sempre deu certo, né? Várias vezes o Max Crosby ganhou a 1, 2 jogadores, mas você olhava para o esquema e você conseguia perceber que existia um plano. Às vezes era um OL extra, às vezes era o tight end running back em cima dele, às vezes era o release, então existia um plano para isso. Com certeza vai existir um plano para lidar com o Myles Garrett também. Com certeza vai existir um plano para isso. Então, eu tenho muita confiança, muita tranquilidade que a gente não vai chegar sem um plano de como lidar com o Myles Garrett, né? Eu acho que, principalmente em red zone, o Courtland Sutton vai ter que fazer alguma jogada em cima do Denzel Ward. Historicamente, ele tem feito. O Courtland Sutton tem sido um recebedor muito bom contra o Cleveland Browns e contra o Denzel Ward. Então, é um matchup que o Sutton ele tem confiança, ele já ganhou várias vezes, né? E o Denzel Ward sabe disso também. Essa semana eu tava por coincidência, ouvindo aí um podcast, né? E um beat writer lá, um jornalista lá de Cleveland, ele dizia isso, que o Courtland Sutton ele é um matchup meio ruim para o Denzel Ward, porque ele é um cara mais alto, né? Ele é mais pesado. Então, ele não é o tipo de recebedor. Por exemplo, o Denzel Ward tem jogado muito melhor contra o Justin Jefferson do que contra o Courtland Sutton, né? Por essa questão do matchup. Então,
eu acho que principalmente em Red Zone tem que ser um matchup bom pra gente, o Courtland Sutton contra o Denzel Ward. Mas eu não me surpreenderia se for um dia de muita participação do Veal, né, ou do Valey, depende de quem está pronunciando sobre o nome dele. Eu acho que é um jogo em que ele vai ter bons matchups contra o segundo corner do Browns, então pode ser um breakout game aí para o Valey ou para um dos tight ends. Isso também não seria absurdo, né? Se a gente está esperando que o Broncos chegue com esses pacotes um pouco mais pesados, de 2 tight ends em campo para correr a bola, então é provável que esses caras também tenham jogadas especiais para eles aí no jogo aéreo, tenham jogadas explosivas e anotem touchdowns, né? Parecido ao que aconteceu aí contra o Falcons, né? Que o Atkins tinha aquela jogada desenhada especialmente para ele. Então, o Troutman também, né? Ele chegou a ter uns jogos aí em que ele teve boa participação. Então, assim, eu apostaria no Valey e eu apostaria em algum dos tight ends, e chegando em Red Zone seria o Courtland Sutton contra o Denzel Ward, né? Essa seria a minha solução se eu fosse o Sean Payton. E temos ainda a volta do Josh Reynolds, né, para essa semana. Ele já treinou full ontem, então provavelmente vai ser mais uma arma aí para o Bo Nix durante o jogo, né? Uhum. Passando para o outro lado da bola, em específico para o ataque do Cleveland Browns, Brian, a gente tem o coordenador ofensivo deles, é o Ken Dorsey, né, que já tinha experiência no Bills, em 22, 23 também como coordenador ofensivo. E vai muito do que a gente falou no começo do vídeo, né? O ataque está com números muito ruins, mas esses números estão sujos, né? Eles levam em conta grande parte aí do período com o Deshaun Watson sendo talvez o pior quarterback da NFL aí, enquanto esteve saudável. Eles, por exemplo, eles estão em 30º lugar em pontos por jogo só. Eles têm 16,9 pontos por jogo. Mas é um ataque aí que vem mostrando alguns highlights aí nessas últimas semanas e pode incomodar também, né? Eu acho que a narrativa mais interessante desse matchup do ataque deles contra a nossa defesa é o Jerry Jeudy. Né? Jerry Jeudy aí, velho conhecido do Denver Broncos, e ele, nos últimos 4 jogos, ele explodiu. Né? Então, o Jerry Jeudy, ele tá jogando muito bem, né? Ele tá parecendo um wide receiver 1, né, nesses últimos 4 jogos. Jogou muito bem na neve contra o Pittsburgh Steelers, que é uma boa defesa. Então, eu acho que a gente tem que tratar o Jerry Jeudy nesse jogo como um wide receiver 1, né? E colocar aí o PS2 em cima dele, né? O Patrick Surtain em cima dele em situações-chave. O Jameis Winston, ele não me preocupa tanto. Ele é um bom quarterback, sabe? Ele tem potencial para ganhar jogos, para jogar bem. Só que ele é um quarterback muito caótico, né? Ele é um quarterback que teve uma temporada de 30 picks, basicamente, aí, né? Então, ele é um cara que vai arriscar a bola. Ele é um cara que vai tentar fazer uma jogada fora de estrutura meio maluca, né? Então, contra uma defesa tão boa e tão disciplinada quanto a nossa, geralmente esse tipo de jogo vira turnover, vira roubo de bola, né? E isso é muito bom pra gente num jogo já no final de novembro, faz muito frio, você tem que correr a bola, né? Então, tipo, quanto mais campos curtos a gente conseguir, melhor pra gente. Então, eu acho que o matchup do James, e eu posso estar errado e queimar a língua depois, mas hoje eu diria que o matchup do Jameis Winston contra a nossa defesa é um bom matchup para a gente, um matchup bem ruim para eles. Então, não me preocupa tanto. O Nick Chubb, ele é uma versão do que foi o Nick Chubb, né? Esse é o primeiro ano dele voltando da lesão de joelho, foi uma lesão muito grave, e você vê o Nick Chubb jogando, e ele tem flashes do que ele era antes, mas ele não está jogando como o mesmo jogador que ele era antes da lesão. Então, se ele entrar inspirado e parecer o Nick Chubb de antes, a gente pode ter algo de problemas, mas eu acho isso difícil, porque a linha ofensiva dos Browns não está bem. Já a terceira configuração dessa OL na temporada, eles tiveram várias lesões, né? Então, assim, eu acho que a gente tem jogado e conseguiu lidar com ataques um pouco mais enxutos e eficientes que o ataque do Browns. A gente não pode sair defensivamente num dia em que a gente está entregando jogada explosiva no man-to-man. Né, que o Jerry Jeudy, de repente, a gente não sabe se o Riley Moss vai jogar, mas se o Jerry Jeudy está num duelo aí contra o Levi Wallace, ou o Jerry Jeudy está no slot contra o Damari Mathis, ou contra o McMillian, e de repente a gente está entregando aí de presente jogada explosiva, né?
ou para o David Njoku, né? O tight end deles, 85, que é um espécime físico também. Se a gente conseguir manter tudo na frente da defesa, forçar o James Winston em situações de terceiro e longo, né? Terceiro e 10 jardas ou mais, 7 jardas ou mais, é quando ele vai entregar a bola para a gente, porque o Browns, ele é o pior time da NFL, o segundo pior time da NFL em conversões de terceira descida. Então, a gente tem que colocar eles em terceira descida. Se a gente estiver entregando primeira descida para eles grátis, correndo a bola em primeiro e segundo down, move the sticks, né? Tipo, esse é o jogo que o Browns quer jogar. Mas se a gente colocar eles em terceira descida, aí a gente pode ter um monte de three and out, turnover, sack, jogadas negativas, campo curto, posição de campo favorável, vida mais fácil para o Bo Nix, e aí uma coisa vai acumulando, aquele efeito dominó vai acontecendo e a gente pode ter um bom jogo. Eu acho que essa é a fórmula para a gente. É isso aí. Passando rapidinho pelo injury report deles também, na parte do ataque, o Jermaine Ifedi, que é o guard deles, treinou limitado. O Geoff Swain, que é um tight end mais bloqueador deles, não treinou. O Cedric Tillman, que é um wide receiver até que teve bons jogos aí nessas últimas semanas. Ele está no protocolo de concussão, então ele também não está treinando e é muito difícil que ele vá para o jogo na segunda. Então é uma arma a menos aí até que vem sendo bastante utilizada pelo James Winston aí nessas últimas semanas. E o Jedrick Wills, que é o tackle deles, né, o left tackle, se eu não me engano, ele também não treinou, está com uma lesão no joelho. Então aí são alguns desfalques até notáveis no ataque, que talvez a gente possa conseguir explorar, né? Eu acho que o injury report que importa é o que sai na sexta ou no sábado. No nosso caso, exatamente. Que sai no sábado, né? A essa altura da temporada, não tem nenhum problema um titular não treinar a semana toda ou treinar um dia e ir para o jogo, né? Eu acho que isso não é tão esquisito, não é tão anormal. Então, a gente tem que ficar de olho aí nesse injury report e esperar até o último. Se no último, o tackle esquerdo e esses caras importantes aparecerem como did not participate, né, ou questionable e tudo, então aí a gente já pode ter um pouquinho mais certeza que eles não vão jogar. Exatamente. Dos destaques, você já trouxe a maioria, né, o James Winston, que é o quarterback que sempre entrega entretenimento, né? Independente se é bom ou ruim para o time dele, mas entretenimento ele está entregando, né? Uhum. O Nick Chubb, como você falou, uma casca dele mesmo por enquanto. O Jerry Jeudy, David Njoku. Dá para destacar também o Elijah Moore, né? Que foi um wide receiver draftado pelo New York Jets na segunda rodada, aí, alguns anos atrás, e está operando aí como esse slot receiver, muitas vezes aí pelo Cleveland Browns. Mas é isso, né? Muito do matchup você já explorou, né? Do matchup defensivo, esperar aí terceiras longas. Eu acho que a gente já passou por todos os assuntos, O'Brien. Uhum. E para dar um resumo para a galera, só para a galera fixar, as chaves para a vitória, então, forçar terceiras longas na defesa e evitar bastante o Myles Garrett, tentar acionar bastante o Courtland Sutton, né? O que mais você diria que são chaves aí? A minha chave do jogo é essa, a gente tem que ganhar a posição de campo, né? Então, a defesa ela tem que forçar o Cleveland Browns a jogar a terceira descida. Longa é o ideal, mas tem que jogar a terceira descida. A gente tem que parar esses caras em primeiro e segundo down e tem que colocar eles em terceira descida, que é a pior situação de jogo para eles, né? Então, forçar o Cleveland Browns a jogar a terceira descida. O Courtland Sutton vai ter que fazer 2 ou 3 jogadas importantes no matchup dele contra o Denzel Ward. A gente tem que correr a bola e tem que ganhar a posição de campo. Eu acho que essa é a melhor, são as chaves para ganhar o jogo contra o Cleveland Browns. A melhor forma de evitar o Myles Garrett é correndo a bola. Show de bola. Dá um palpite aí para a galera de quanto vai ser o jogo. Olha, eu diria que a gente pode terminar um jogo como ganhando tipo 24-14, né? 24-14 seria um placar decente aí contra o Cleveland Browns. Eu não sei, eu nem vi quanto tá a linha, eu nem vi quanto tá o spread. Então eu tô torcendo 24, eu tô chutando 24-14. Isso aí, beleza. Ô Brian, te agradecendo aí pela disponibilidade para gravar o vídeo aí. E logo a gente está de volta, né? Se Deus quiser, para falar mais um pouco sobre outros adversários aí, né? Valeu, Vitor. Galera, sempre lembrando vocês de nos seguirem nas nossas redes sociais, se inscrevendo no YouTube, nos seguindo no X, no Instagram,
curtindo a nossa página lá no Facebook. A gente transmite também as nossas lives lá pelo agora me fugiu o nome da rede social, da Twitch. A gente também está lá no Spotify, com todos os nossos vídeos, principalmente a live também sendo reproduzida por lá, além do Threads e do Blue Sky. Semana que vem a gente está de volta. Um grande abraço.